Boa noite, pessoal. Boa noite a todas as pessoas que estão chegando. Hoje vamos ter a nossa live sobre colorismo, um tema tão importante, né, para a gente debater e que as pessoas ainda têm muitas dúvidas sobre o tema. Olá, Estela Dalva, Negravati, beijo, queridas. E que é um tema que as pessoas têm muitas dúvidas ainda, né? Então, saudações tocantinenses, povo do Tocantins, maravilhoso. E a gente decidiu fazer essa live mais uma vez, né? Sobre esse tema, porque ainda as pessoas têm muitas dúvidas, né? Vai ser com a Alessandra Devulski, que é a nossa grande intelectual, professora, autora desse livro aqui, ó, O Colorismo, que faz parte da coleção Feminismos Plurais, que é a coleção que eu coordeno desde 2017. E estamos aqui hoje para esclarecer, para tirar dúvidas. Algumas pessoas já mandaram perguntas para a gente, e a gente está aqui para respondê-las hoje. Vamos ver se a Devusque já está aqui. Eu vou aqui. Vamos ver se ela já está on. Aí, tá chegando. Aê! Boa noite. É boa noite aí no Canadá, não? Aqui é boa tarde, mas é o verão, então ainda tem um pouquinho de sol. Aqui são 6 horas, é 6 só uma hora de diferença. horas. Tá lindo aí o cenário, né? Tá super iluminada, como sempre. Obrigada, Alessandra, mais uma vez por aceitar o nosso convite para falar desse tema que as pessoas ainda têm muitas dúvidas, por isso que a gente decidiu fazer. Muita gente pediu, na verdade, para a gente debater mais uma vez sobre esse tema. Estava aqui apresentando o seu livro para as pessoas que ainda não conhecem. Em breve, novidades, né, Alessandra, sobre a coleção, né, que temos. Né? Novidades em breve. Mas, mais uma vez, te agradecer por nosso papo. E claro que muita gente te conhece, mas eu sempre prefiro que as pessoas se apresentem. Então, vou deixar você se apresentar aqui para o nosso público. Jamila, obrigada mais uma vez pelo convite. Um beijo enorme para o Diogo querido, para toda a equipe do Feminas, é uma equipe maravilhosa. Diogo aí no carro-chefe. Jamila, obrigada pelo convite mais uma vez. Eu sou uma pessoa que é uma curiosa das coisas do Brasil e da nossa construção, eu diria, como nação, como povo-nação. Sou mulher negra, de Mato Grosso, nascida em Diamantino, interior de Mato Grosso, próximo Bolívia ali. E tenho a honra de ter, então, esse livro lançado pela coleção Feminismos Plurais, que é coordenada pela queridíssima, maravilhosa, respeitadíssima nacionalmente, professora Jamila. Então, eu sou uma pesquisadora, sou advogada de formação, né? Moro em Montreal há alguns anos, onde eu ensino, né, na Universidade do Quebec, a Montreal, e eu justamente trabalho na Universidade de Montreal dentro das questões de discriminação, de racismo, de assédio. Então, é bem dentro da minha área de pesquisa, mas também da minha área de atuação, né, como conselheira de Montreal. E fico preocupada junto contigo, Jamila, né? A gente vê as coisas passando, as discussões acontecendo, e com algumas lacunas que eu acho que são infelizmente, muito prejudiciais à compreensão do fenômeno de uma forma geral. Então, eu vejo realmente como uma conversa, uma oportunidade linda que você dá para a gente, para todas nós, mulheres negras, mulheres indígenas também, porque a gente vai pensar justamente essa questão das construções identitárias aí dentro do projeto colonial brasileiro.
Espero que a gente tenha um pouquinho de tempo para discutir também alguns parâmetros que são parâmetros similares, né, em alguns outros lugares do mundo, para a gente até não se pensar isolado do fenômeno, né? O fenômeno faz parte de um projeto colonial e algumas similitudes, algumas semelhanças a gente vai encontrar em outros projetos coloniais de uma violência da mesma envergadura, mas com especificidades. Então, o caso do Brasil é uma jabuticabinha. É uma jabuticaba. Tem suas particularidades. Então, a gente recebeu algumas perguntas, Alessandra, antes da live, e aí eu vou começar aqui com a primeira. Eu acho que é a dúvida de muita gente, né? Sempre ouvi falar de racismo, mas colorismo não. O que é exatamente o colorismo e como ele se difere do racismo ou tem uma ligação com o racismo? Tem toda, né, ligação. Na verdade, o colorismo, ele é o antebraço articulado, ele é uma estratégia do ideário, da ideologia racista, para que ele possa se reproduzir em sociedades nas quais existe, obviamente, uma composição multiétnica, multirracial, e na qual eu preciso encontrar estratégias para disciplinar os corpos, né? Porque o que é o racismo de uma forma, como eu explicaria, por exemplo, e esses dias eu tive uma conversa super interessante com uma criança em um parque, e foi mais ou menos assim que eu expliquei para ela. Eu falei, a grande dor do racismo é que as pessoas não são vistas como elas são, né? Ou seja, o racismo chega antes. Então, um dos pilares do racismo é ver o outro segundo um arquétipo, um estereótipo que é construído historicamente, que me dá informações pré-concebidas sobre as quais eu não tenho nenhum controle. Normalmente, eu sequer sou alguém que está associado à produção dessa ideologia, mas pouco importa, eu assimilo isso, porque sou, né, um ente, alguém que vive, um sujeito na sociedade. E as pessoas não vão ver a pessoa racializada como aquilo que ela é, né? Eles vão ver antes o arquétipo, o estereótipo daquilo que me ensinaram que essa pessoa pode ser, que essa pessoa deve falar, como essa pessoa deve se comportar, com as competências que ela tem, se ela é bonita, se ela é feia, se ela é interessante, se ela é agressiva. Então, esses arquétipos, eles são importantes em toda a construção dos projetos coloniais que a gente vê em todos os lugares do mundo, né? E, sobretudo, nas Américas, né? E o racismo, ele faz, então, ele cria essa ideologia na qual as pessoas, né, as pessoas negras, as pessoas indígenas, né, dependendo de onde a gente está geopoliticamente, vai ser, por exemplo, as pessoas de origem, né, de confessão muçulmana, né, as pessoas que vão ser magrebinas, né, as magrebinas, enfim, depende do contexto geopolítico. Eu vou, então, associar aquela pessoa a um ideário, a um conjunto de características. No caso do Brasil, onde a gente tem entre 4 e 7 milhões de pessoas que foram sequestradas e que fazem uma grande composição, né, dentro da nossa identidade nacional, o ser negro no Brasil, assim como o ser indígena em um determinado momento, em grande parte, né, ainda é na nossa história, se torna um problema que precisa ser resolvido. Né? Então, o racismo, ele hierarquiza as pessoas de acordo com o ideário, que é o ideário de supremacia branca. Então, quando eu falo de racismo, eu preciso pensar no que é a ideologia branca, né? De supremacia branca. O que é ser branco na nossa sociedade? Como é que eu considero alguém como branco, né? Esses dias eu tive uma conversa super interessante com a minha filha, falando para ela, filha, a forma como você é vista em Montreal e como você vai ser vista no Brasil são distintas, porque as pessoas constroem, né? O olhar, ele é muito carregado dessas ideologias de supremacia branca que tem distinções em determinados lugares, né? Eu tenho um grupo de amigas em Montreal, a gente morre de rir, às vezes, das pessoas, né, que não estão nem aí para as questões ligadas ao antirracismo e tal, e quando chegam, né, no chamado norte, e que eram consideradas brancas no Brasil, e que aqui são consideradas racializadas, latinas, né, mesmo mestiças, e falam, nossa, que coisa horrível, que coisa horrorosa. Pois é assim que é no Brasil pra gente, todo dia. E aí, um pouquinho de como é que é isso. Então, eu acho que é importante
a gente lembrar que o colorismo, então, ele significa essa hierarquização dentro desses grupos racializados. Mas essa racialização, essa hierarquização, ela não responde às necessidades do povo negro, às necessidades dos povos indígenas. Não tem nada a ver com isso. Ele é criado, né? Ele é construído para atender às necessidades da reprodução de uma sociedade racista baseada na ideologia de supremacia branca. Então, é importante a gente ver a quem ele atende. Por que o colorismo existe dentro de sociedades que são sociedades racistas e que são produto, né, desse projeto colonial? Porque quando eu tenho pessoas que são pessoas que detêm características que podem ser associadas à europeanidade e que também podem ser associadas à africanidade ou indigenidade, eu preciso classificar essas pessoas. E não é porque as pessoas levantam um dia e falam, eu vou brincar de identificar as pessoas no meio da rua. Essa pessoa tem 1/4 de sangue indígena. Essa pessoa tem, no mínimo, uma avó que é negra. Não é por isso. É porque dentro da ideologia da supremacia branca e da maneira, né, na maneira pela qual a sociedade brasileira foi construída, os espaços de poder precisam ser protegidos. E dentro dessa proteção de não deixar as pessoas racializadas, pessoas negras, pessoas indígenas, ocuparem lugares nos quais elas vão pensar os problemas do país e propor soluções que, de fato, vão fazer o foco no problema real para transformar a sociedade, é aí onde eu coloco os filtros. Não, mas essa mulher é uma mulher muito agressiva quando ela só está sendo assertiva, mas ela é lida como agressiva por conta da sua racialização, porque ela é considerada uma mulher negra, porque ela é considerada uma mulher indígena, e assim por diante. Quando, nessa concepção de ideologia, né, de supremacia branca, essas mesmas características seriam vistas como uma qualidade, como uma característica positiva e não negativa. Então, o colorismo ele vai operar não só na maneira pela qual a gente vai construir a nossa relação com o outro, hierarquizando, mas infelizmente ele também é introjetado por nós. E aí é a grande sacada para mim do movimento negro desde sempre, né? Desde os nossos períodos de escravização, nos quais fomos escravizados, que é o de entender de onde nós viemos, né? E construir estratégias de resistência. E nessas estratégias de resistência, a gente precisa entender como é que o racismo opera. A gente precisa entender por qual alça, né, a nossa identidade vai ser puxada para algo que é negativo quando nós somos os grandes vetores de desenvolvimento do país. Como é que pode aqueles que construíram o Brasil serem menosprezados, serem considerados trabalhadores preguiçosos, trabalhadores que não são competentes, mulheres que não podem ascender ao poder, que não podem ser professoras de universidades ou que não podem governar ou ter cargos de gestão. Então, toda essa engenharia, eu diria, do racismo em sociedades que são sociedades que têm também o fenômeno da mestiçagem, dependem dessa ideia de colorismo para introjetar nas comunidades. Veja, essa pessoa que é lida, por exemplo, como preta, lembrando aqui que esse é o paradigma que o IBGE nos impõe nesse momento, as coisas são mutáveis, né? Se existe uma certeza que a gente tem na vida, é que as coisas podem mudar, mas hoje esse é o quadrante no qual a gente trabalha. Então, as pessoas que são pardas são consideradas negras, né? E hoje essas pessoas, né, são o maior quadro numérico, né, em números absolutos no Brasil. Mas a grande vitória do movimento negro, na minha humilde opinião, foi criar essa estratégia de fazer essa grande aliança entre pardos e pretos para constituir, né, a comunidade negra para ir brigar por políticas públicas de transformação da sociedade, de transformação do racismo estrutural que a gente tem. Portanto, eu acho importantíssimo a gente discutir, né, o que é o colorismo, então, como essa maneira de hierarquizar as pessoas de acordo com seus fenótipos, presentes ou não, ligados, associados à africanidade, porque, mais uma vez, no colorismo, o que importa é se eu leio no fenótipo, na maneira pela qual essa pessoa se apresenta fisicamente para mim, como uma pessoa negra ou não.
Se eu olho para essa pessoa e eu digo, mas essa pessoa é uma pessoa que tem características e que eu considero branca, né? Essa pessoa com esse fenótipo, né? Com esse cabelo, com esses traços, com esse corpo, essa pessoa não sofreu racismo, por exemplo, no primário, ou não teve dificuldade nenhuma em passar em um processo de seleção para algum tipo de posto. Então, essa pessoa, muito embora, né, nessa concepção eugênica de pureza racial, que nós sabemos biologicamente não existe, mas essa pessoa no Brasil lida como branca, ela, mesmo que ela tenha ascendência em algum lugar indígena, asiática, negra, essa pessoa, se ela é lida como branca, ela não vai ser considerada parda. Ou ela não deveria se declarar parda. Uhum. Porque acho que a dúvida, né, na maior parte das pessoas, né, Devush, que é que elas, a gente está falando de pretos, que negra é uma categoria política, que o movimento negro entendeu, que é a soma de pretos mais pardos, né, que pretas seriam as pessoas como eu, como a Carla Cotirene, pessoas de cor mais escura, principalmente de colorismo, e os pardos seriam os negros de pele mais clara. Mas que todo mundo é negro, é a soma de pretos e pardos no Brasil compõe a categoria negro, né? E eu acho que é essa questão que às vezes as pessoas não entendem, que a negritude não é algo universal, né? Por exemplo, nós duas somos duas mulheres negras, mas por conta da cor, da questão da cor, da minha cor ser uma cor preta, nós duas vamos sofrer racismo, nós sofremos racismo porque somos negras, mas a gente tem aí uma diferença, às vezes, de tratamento numa sociedade como a brasileira, que acaba valorizando esses fenótipos que são mais próximos que a branquitude impõe, né, como o fenótipo de beleza. Eu acho que essa é a grande dúvida e que às vezes as pessoas criam confusão, que a gente está falando de duas mulheres negras, mas está falando da cor. Raça é a negra, mas a cor ela pode ser preta e pode ser parda. Mas que não é para gente brigar por causa disso, porque justamente o colorismo é uma estratégia do sistema, né, racista para nos dividir, não seria isso? Exatamente, uma estratégia que funciona, né? Se a gente percebe, por exemplo, se a gente observa sociedades que tiveram, por exemplo, o apartheid, ou que tiveram estados segregacionistas com leis que impediam, por exemplo, o trânsito, o movimento, né, de comunidades, ou mesmo de residir em certos locais, enfim, a gente percebe que existia aquela regra do one drop of blood, né, de uma gota de sangue. O que não existe no Brasil, porque se a gente fizesse isso, a confusão aí sim seria generalizada, né? E isso atende muito eu diria, os inimigos da luta, né, antirracista, no sentido de dizer, mas no Brasil ninguém é branco. Não, não. Para aquilo que, na hora do pega para capar, na hora do vamos ver, né? Com certeza a gente identifica muito claramente, muito facilmente quem tem essas marcas da africanidade, e essa pessoa não considerada branca, ela não vai ter os privilégios relacionados à ideologia da supremacia branca, que é presente na legislação brasileira, que é presente na nossa história da construção do Estado Nacional, que é presente nas políticas públicas. Eu posso mencionar a Era Vargas, mas a gente pode encontrar desde o início da República, eu não vou nem falar do período escravagista do Brasil. Então, a ideia de supremacia branca, a ideia de que nós somos um problema para o Brasil, é a concepção de uma elite brasileira, em um dado momento, que tinha um projeto nacional de nos extinguir, de retirar de nós a possibilidade de evocar a nossa negritude, de evocar a nossa cultura de matriz africana. Por isso que, Jamila, eu tenho muita dificuldade, e aí isso não significa dizer, porque cada experiência é diferente, né? Você sabe, Jamila, eu sou de Grosso, né? Eu me lembro, eu nunca vou esquecer a primeira vez que eu desci na Avenida Paulista, chegando de Cuiabá, que eu desci do ônibus para comprar um chip de celular. Desço do ônibus e eu lembro que eu olhei na Avenida Paulista e eu falei, nossa, como as pessoas são brancas aqui.
porque eu achei todo mundo muito branco, e em Cuiabá não é assim. E eu falei, Uhum. nossa, que interessante. E houve também um estranhamento, eu diria, mesmo das pessoas negras em São Paulo, que me olhavam também como um bichinho diferente, né? Porque não sou branca, mas enfim, tenho certas características que podem ser distintas. E as questões da mestiçagem, elas passam efetivamente por um certo estranhamento. Mas como você muito bem colocou, as identidades, elas são políticas também. Uhum. E dessa concepção de como você se sociabiliza, né, dentro da sociedade, eu nunca tive alguém levantando a questão da mestiçagem para mim ou de questões relacionadas àquilo que estava descrito na minha certidão de nascimento. Uma vez detectado que eu não era branca e que eu era negra, toda a minha construção identitária vai ser baseada naquilo que eu muito rapidamente entendi. Eu não sou como eles. Ficou bem claro Uhum. como eles. É claro que existem outras experiências que são distintas, gente, e eu leio isso com muito respeito, né? Pessoas que aos 20, 30, 40 anos, mas finalmente, então, tudo aquilo que eu achava que eram só eventos isolados, na verdade era racismo, né? Ou seja, eu sou uma pessoa eu sou uma pessoa parda, sou uma pessoa negra, e as pessoas se descobrem, cada pessoa tem seu caminho. Mas na maior parte dos casos, e isso eu falo de acordo também com as pesquisas que eu fiz para o livro, isso cai como um piano na cabeça, né? Basta você sair na rua e as pessoas te indicam muito bem que você não é considerado branco. Agora, o que eu acho problemático dentro dessas discussões é que eu acho que as etiquetas e as classificações, né, toda a epistemologia, né, necessária para entender fenômenos, ela é fundamental para a gente construir bem um argumento, um conjunto de ideias para defender políticas públicas ou não, ou defender suas mudanças, pouco importa. No entanto, para mim, eu acho muito importante que se alguém que não teve a experiência de ter sofrido discriminação, de ter tido prejuízos na sua vida por conta do racismo, né? E um dia se descobrir, né? Pensar que pode evocar isso, eu sempre respondo, tá, mas onde é que você tá quando as pessoas quilombolas estão morrendo, né? Porque em 2024 nós tivemos assassinatos de pessoas, de ativistas que fazem a luta pela terra. Onde é que você está quando as crianças estão sofrendo racismo na escola porque tem um tipo de tratamento distinto dos seus professores, porque são crianças negras, né? Onde é que você está? Então, não é só chegar e falar, não, eu me vejo assim psiquicamente, subjetivamente, porque identidade racial ela não advém de uma decisão subjetiva, eu dependo do olhar do outro, que é construído historicamente, para dizer qual é o meu lugar no mundo. Por mais que eu me ache eleitorado, a super, super, ultra, que entende tudo melhor do que os outros. Mas eu dependo do olhar do outro. Então, ainda que eu diga, não, mas eu tenho raízes indígenas, mas eu tenho raízes russas, mas eu também tenho raízes espanholas, né? Legal, bom para você. Se isso te faz bem, bacana. No entanto, a luta antirracista, ela tem um objetivo que é claro, que é da emancipação do povo negro, né? De poder viver nossas vidas sem os entraves, os freios, né? Os contrapesos e as discriminações inerentes à concepção racista. Então, Perfeito. pouco importa se quer evocar uma identidade que é diferente, bacana, legal, mas vem junto, né? Porque tem muita coisa para a gente lutar e tem muita injustiça decorrente dessa ideologia racista. Então, as classificações, elas são importantes, mas a luta antirracista, ela não se resume à questão, por exemplo, de acesso a cotas. Cotas são super importantes, mas a luta antirracista, ela vai muito além disso, né? A gente precisa entender que tipo de desenvolvimento que a gente quer, né? Nesse tipo de desenvolvimento que a gente quer, a gente vai preservar, por exemplo, os territórios quilombolas e os territórios indígenas, a gente vai respeitar o direito dessas pessoas como se elas fossem pessoas brancas, grandes famílias que vivem em Higienópolis e nos Jardins por conta da sua propriedade, do seu direito de posse.
A gente vai estender essas pessoas os mesmos direitos? Então, a luta antirracista, ela não está restrita a uma política pública que efetivamente necessita de uma concepção muito clara de qual é a identidade dela. Mas você pode, chame do que você quiser, não tem problema nenhum. Se acha que é mais clara, que tem outras características e que isso te impede de te associar, por exemplo, à negritude, eu acho que isso daí é tão particular e íntimo das pessoas que eu não posso dizer nada sobre isso. Agora, o que a gente não pode é tentar, por meio de um discurso que inviabiliza, esvazia uma luta de séculos, dizer, não, mas como não serve para mim, então não tem que existir, porque não atende os meus interesses. Não é assim que funciona. Perfeito, Alessandra. Acho que você tocou num ponto muito importante, porque as políticas públicas, como você falou, elas seguem critérios objetivos, né? A gente está falando aqui de marcadores, né, que foram, que a gente chegou a isso, o movimento negro chegou fruto de muito estudo, discussão pública e tudo mais. E a gente não pode basear isso no nosso sentimento, né? Claro que eu, como uma mulher preta, poderia falar de várias humilhações, de coisas que eu já vivi, assim como você, mas não é esse o ponto, né? A gente não pode esquecer que da forma como a gente é vista e também de que se a gente quer propor algo novo, ele tem que estar baseado, de fato, ressoando no que a nossa sociedade representa, né? Porque eu também respeito, poderia dizer também, quando eu fiz o meu exame genético, porque no Brasil, infelizmente, a gente não sabe de onde a gente veio, né? Por conta de como se deu a nossa escravidão. Eu sou 80% da Nigéria, mas sei lá por que eu tinha uma parte na Sibéria, sei lá por quê, não sei de onde que é, mas agora eu vou falar, eu vou reivindicar essa identidade. Isso não vai significar que eu vou deixar de ser preta, né? A forma como eu sou vista na sociedade. Eu acho que você tocou num ponto importante, que é que a gente não pode trazer só e isso com todo respeito, porque eu acho que a pessoa que é mestiça, ela traz muitas dores, né, de não ser vista, de não se entender, de ter confusão com a sua identidade. Eu acho que isso é algo que a gente respeita, obviamente. Na minha família, eu tenho primas que são muito claras, que também não se entendem, tiveram dificuldade de se entender, respeitando essa dor, mas a gente, quando fala de políticas públicas, a gente está usando critérios objetivos, né? E para mim isso pega muito, porque minha mãe é considerada a branca do Brasil, e o meu pai é um homem negro com características também muito próximas da indigenidade. A gente sabe, por exemplo, que uma parte da nossa família vem de uma determinada comunidade indígena, região dos Parecis, em Diamantina, a gente sabe. Mas como é que eu vou reivindicar uma identidade indígena quando eu não tenho nenhum tipo de contato? Tem muitas coisas que eu aprendi na vida adulta e é claro que isso me faz bem. É claro que é legal ver todo um legado, né, da comunidade, das comunidades indígenas, dos povos originários do Brasil. Isso me enche de orgulho. Mas, Jamila, a gente precisa ser honesto com a nossa história. Ninguém nunca com a questão dessa parte, né, de mim que também é indígena. A questão da identificação com a comunidade negra sempre foi muito forte. Então, é claro que eu entendo o pensamento e a dor ali de dizer, poxa, mas eu não sou só isso. Mas eu também quero. Vamos entender, vamos conversar. É por isso que a aliança antirracista de povos que são oprimidos dentro de projetos coloniais, como, por exemplo, os povos quilombolas, o povo negro de uma forma geral, e a luta indígena, é uma luta absolutamente necessária de ser feita em grandes alianças e grandes vitórias que nós tivemos são decorrentes dessas alianças. É claro que as discriminações elas têm distinções, porque os arquétipos, os estereótipos racistas são distintos, são diferentes, né? A gente sabe, por exemplo, que o projeto colonial português, no caso especificamente do Brasil, ele tratou os povos originários de uma forma diferente em determinados períodos do que tratou, por exemplo, os povos africanos que foram trazidos aqui para o Brasil em navios negreiros. E existem uma série de distinções que vão fazer
com que a gente construa a nossa identidade nacional nessa fissura, que é uma fissura dolorosa, porque quando a gente fala de mestiçagem, a gente está falando dos estupros sistemáticos de mulheres negras e indígenas. É assim que a mestiçagem começa no Brasil e na América Latina de uma forma geral, né? Nesse caso, a questão da violência contra a mulher negra, contra a mulher indígena, como nascedouro, né, de pessoas que têm que tem matrizes, vamos dizer assim, étnico-raciais distintas, ela vem dessa violência. Agora, por exemplo, nas Antilhas, a gente tem um termo em francês que eles falam para designar pessoas, por exemplo, como eu, que são negras, mas que têm características que são associadas a outras comunidades, né? Eles chamam isso de les échappés. Como se os que escaparam, né? Aqueles que conseguiram... escapou do quê? Escapou da identificação absoluta de negritude. Eu consigo identificar que essa pessoa deve ter tido um avô, uma avó, ou de repente uma mãe, um pai, que não era negro. E existem, não é um privilégio branco que é dado a essas pessoas, mas existem certas vantagens que vão ser dadas, e isso são fenômenos que a gente vê em todos os projetos de colonização, né? Quando a gente olha, por exemplo, a Moçambique, para Angola, os relatos são muito parecidos, no sentido de dar certas vantagens para essas pessoas. E isso vem desse projeto colonial no qual eu preciso organizar. E eu preciso disciplinar esses corpos, porque nós somos numerosos, né? Agora, com o último censo, claro, nós somos um grande grupo étnico-racial no Brasil. Então, você imagina que coisa nefasta para a luta antirracista, para o desenvolvimento de um Estado que preza pela igualdade racial, um lugar no qual as pessoas se digam, não, mas eu sou pardo, e como eu sou pardo, eu não tenho nada a ver com isso, né? Não posso ser considerado negro. E não é verdade que o movimento negro hostiliza as pessoas pardas. Existe uma distinção muito grande entre desonestidade intelectual, pessoas que querem se apropriar de políticas públicas que não são destinadas para pessoas que tiveram a experiência social que elas tiveram. Essas pessoas precisam ser denunciadas. Isso é estelionato. Você quer passar por algo né? Isso tem resposta judicial, né? Agora, é claro que o Brasil, com esse espaço continental que tem, né, a gente também não pode construir uma visão étnico-racial exclusivamente sudestina, né? Quando a gente olha para racializadas no norte, em Mato Grosso, no nordeste, a gente vê distinções dessas racializações. Então, é muito possível que a gente não sabe, talvez quando a gente tiver mais pesquisa, com mais estatística, com mais dados, que indiquem que essas pessoas são sistematicamente menosprezadas, retiradas dos espaços de poder, que não têm perspectiva de emprego, como são as estatísticas em relação às mulheres negras, por exemplo, né? A gente tem os menores salários, a gente tem a menor expectativa de vida, a gente tem a gente tem menos analgesia na hora do parto, enfim, todas as estatísticas indicam que a gente precisa de política pública para amenizar esse racismo estrutural que foi estabelecido durante séculos. Isso é uma parte do problema. Agora, se mais tarde, com mais dados, eu consiga distinguir quais são, né, os percalços que uma população mestiça, que tem tais características, sou a primeira a querer entender esses dados, mas por enquanto, né, a maior parte das pessoas no Brasil que são racializadas são pessoas que são lidas como negras. Basta ir ao presídio, infelizmente. Basta olhar como é a composição da população dentro do sistema carcerário. Carcerário. Obrigada, Jamila. Dentro da população. E, obviamente, a gente vai para um hospital, por exemplo, um hospital privado, né? Existe uma parcela da população
que é fenotipicamente bem diferente do hospital no qual as mulheres com seus filhos estão esperando tratamento. Então, são essas questões que são questões estruturantes do nosso país que a gente precisa dar resposta. Classificação é importante, ela nos indica quem vai poder gozar ou não de certos benefícios, é o caso da cota, mas, mais uma vez, luta antirracista não se faz só em base de cota. A nossa discussão é uma discussão muito mais profunda. A gente quer mudar a maneira pela qual as pessoas ainda olham para o povo negro e para o povo indígena como pessoas que são inferiores, como pessoas que não merecem, vamos dizer assim, estar onde estão. E quando alçam esses voos, né? Porque a maior parte das pessoas, estruturalmente, vão morar em bairros que não têm saneamento básico, que tem um transporte público que ou é inexistente ou é precário. As escolas são escolas que não conseguem, por exemplo, alfabetizar nos mesmos números que em outros bairros. E a gente olha, por exemplo, os números de analfabetismo, né? Para mim, fica muito claro, sabe, Djamila, quando a gente compara nessas questões, mas negros de pele clara não deveriam gozar de tal e tal benefício. Negros, veja bem, né? Pessoas que têm características de mestiçagem. Não estou falando de gente branca que tem, às vezes, né? Porque eu acho super interessante que faz o quê? Faz uns 4, 5 anos que eu comecei a observar esse fenômeno, né? Que a gente fala de mestiçagem no Brasil, mas é como se não tivesse tido outras correntes migratórias para o Brasil. Sabe, a gente teve correntes migratórias, por exemplo, do Maghreb, né, para o Brasil, né? Pessoas de origem árabe, essas pessoas têm pele mais escura, dependendo do lugar de onde. Na Itália, a gente tem italianos que têm a pele mais escura. E talvez essas pessoas que estão dizendo, não, mas eu sou negro, talvez essas pessoas tenham sim mestiçagem, mas não necessariamente com a população negra. E aí que eu acho que é importante a gente ter uma estrutura para avaliar, porque é muito trabalho e é muita energia dos nossos ancestrais para conseguir avançar na luta antirracista, para deixar que algumas situações como essa inviabilizem toda uma política pública. Porque o incomoda profundamente ver as pessoas colocando em xeque a política de cotas, porque tem fraude. Gente, tem fraude em tudo o que é política pública, e não é só no Brasil, é no mundo inteiro. É no mundo inteiro. E não é isso que deve anular uma política pública. A gente precisa ser, como Estado, como população, mais eficiente, criar mecanismos de aferir, de poder fiscalizar. Isso se faz. Isso se faz. Agora, eu vejo, sabe, Djamila, às vezes algumas discussões em relação a como a gente poderia, por exemplo, identificar, né, uma pessoa que tem, por exemplo, traços da mestiçagem, se ela deve ou não acessar certas políticas, né? E a gente precisa confiar na pessoa no sentido da autodeclaração, porque é uma violência que o Estado indique para a pessoa qual é a vivência que ela teve. Eu não conheço nem meu vizinho, como é que eu vou saber qual foi a vida que ele teve, né? Dentro do seu percurso de identificação, enfim, da criação, né, da sua identidade. Agora, eu me pergunto, né? E é uma pergunta assim muito, muito humilde, muito honesta mesmo, sabe? A questão da mestiçagem no Brasil ela é tão profunda e ela atinge tantas camadas sociais que a gente teve, por exemplo, o caso de pessoas, enfim, de personalidades públicas, né, inclusive políticas, que queriam se arrogar uma identidade étnico-racial que nunca sustentaram. Ao contrário, toda a vida pública da pessoa foi para colocar vulnerabilidade e deixar pessoas negras suscetíveis à violência. Isso, para mim, é uma violência como pessoa negra, de ver alguém que nunca se colocou como aliado da luta antirracista querer usar determinadas cotas para dizer, não, mas agora eu quero sentar na janelinha. É lógico que a comunidade negra vai denunciar e deve fazer. Porque a gente de uma forma ou de outra, a gente é atividade cívica, né? É uma construção, é a atividade da cidadania também dentro de uma sociedade de verificar se as coisas estão acontecendo da forma como deveriam.
Perfeito. E acho que você tocou num outro ponto fundamental. Não é porque teve fraude na política pública que ela não deve existir, ela deve ser aperfeiçoada. E da mesma forma também, teve casos, né, até que o Hélio Santos trouxe isso, de erros mesmo, de pessoas que eram visivelmente pardas e não foram na banca de verificação, não foram consideradas. Mas não é porque existiram esses erros que a gente tem que anular toda a política, né? Exatamente. E o que eu fico pensando, sabe, dentro dessa compreensão da mestiçagem no Brasil, é que quando a gente analisa, né, os números, as estatísticas, as pesquisas, né, que indicam as disparidades socioeconômicas, por exemplo, entre pardos e pretos, né? Eu nem vou falar em números absolutos, tá? Mas quando a gente olha, por exemplo, nas propriedades rurais, né, de menos de 1 hectare, a diferença é de 1% na propriedade entre negros e pardos, mas para brancos é quase de 40%. Então, assim, a gente está por causa de 1%. Sabe? Não faz sentido. É por isso que a aliança é necessária aí. Porque o julgo racista, ele nos atinge da mesma forma. Então, quando eu luto pela minha irmã e pelo meu irmão que é preto, eu estou lutando pelos pardos igualmente. Isso não me faz menos sujeito de direitos. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Porque o fato de eu ser racializada vem dessa ideia de que o normal é ser branco. Que a gente não faz. A pessoa acorda, loiro dos olhos azuis, enfim, vai trabalhar, vai fazer suas coisas. A questão da raça para ela, o privilégio é tão automático que as pessoas não se dão nem conta, porque é normalizado. Então, para a gente pensar na nossa identidade, não é porque a gente quer, não é porque a gente tem prazer em ficar pensando sobre isso, é porque a vida nos coloca tantos percalços em relação à maneira pela qual as pessoas nos julgam e nos veem, que a gente precisa estar a todo momento mostrando, não, mas eu tô aqui, mas ó, eu estudei, ó, eu tô aqui, ó, mas eu faço meu trabalho direito, ó, eu tô aqui, ó, mas eu tava toda semana aqui fazendo o trabalho que tinha que ser feito. Então, nessas concepções, quando a gente olha as estatísticas, essa disparidade que algumas pessoas, infelizmente, alegam entre pardos e pretos, no vamos ver, a diferença é mínima em termos de... Socioeconômicos também, né? Socioeconômicos. Exatamente, não, realmente dentro dos termos socioeconômicos de propriedade, de renda, né? Dentro do sistema prisional também a gente pode olhar essas características. Agora, isso não significa dizer que eu, como mulher, né, que sou lida como uma mulher negra, que fui sociabilizada como uma pessoa negra, né, que sofri discriminação e racismo em vários momentos da minha vida. Eu percebo, e eu acho que eu já até te disse isso, Jamila, numa conversa que a gente teve, que para mim foi onde eu falei, não, existe algo aqui de sociologicamente, filosoficamente muito importante para ser visto, porque eu percebi que quando eu mudei de cidade, né, de Diamantina para Cuiabá, e aí a gente vai crescendo, vai virando adolescente, vai mudando as características, a minha vida mudou e melhorou. Porque certas características ficaram, entre aspas, mais amenas e características essas que são menosprezadas pela sociedade. Uhum. E aí para mim aquilo foi de uma violência muito grande, porque eu falei, veja bem, então existem pessoas que podem experimentar discriminações distintas dependendo da fase da vida, dependendo de onde nasceram, dependendo da profissão que tem. Isso pode ser amenizado, isso pode ter um impacto na sua experiência. Mas uma pessoa negra ela não consegue se transvestir de branca. Não existe, né? Não é um ato volitivo, não é da vontade de alguém. Agora, dentro das especificidades da mestiçagem, eu compreendo que existe um sofrimento em relação a entender a qual comunidade eu deveria aderir ou não. Eu entendo que para algumas pessoas isso é causa de sofrimento. Estou falando da minha experiência, tá, Jamila? Da minha. Claro. Para alguém e
talvez não sirva e coloquem, né, enfim, façam um julgamento que acharem melhor. Mas para mim, o que resolveu, porque eu também já tive essa sensação de que eu não era o suficiente nem de um lado nem de outro, foi de entender que, bom, como é que eu sou lida pela sociedade, uma mulher negra? Bom, eu não tenho todas as características da africanidade. Eu sou uma mulher que sou considerada em alguns aspectos mestiça, mas para mim o que foi o mais importante na construção da minha identidade foi justamente a luta antirracista, que foi entender que a minha existência podia ter um significado no sentido de conseguir colaborar para que meninas como eu fui não sofram o que sofreram. Eu sempre me pergunto onde é que eu estaria se eu não tivesse vivido X, Y, Z, K. Eu fico lembrando dos episódios. Poxa, e eu tenho certeza que você se pergunta isso também, sabe? Tenho certeza que a gente teria ido ainda muito mais longe do que fomos. Por quê? Porque existem o tolhimento das nossas competências, né? Tolher, vamos dizer assim, aquilo que a gente quer ser, né, para uma pessoa racializada, é um dos maiores crimes que você pode fazer com alguém, né? Por isso que eu ainda acho que quando a gente fala, por exemplo, nos Estados Unidos de biracial, né? Tem pessoas também que vão falar multiétnico, né? Multiétnico, enfim. Eu não vejo problema nenhum nisso, mas em um certo momento da sua vida, você quer colaborar para que os sistemas de opressão caiam, ao menos para as pessoas para as quais essas lutas têm importância. E aí eu acho que é importante você se associar a um desses grupos, mas sobretudo para o grupo que te vê como parte dele. E não é a minha experiência. Eu acho que as pessoas às vezes confundem o fato de homens negros e mulheres negras olharem para alguém que é mestiço, mas é muito fruto também das tentativas de tirar do povo negro essas pequenas conquistas, como a conquista das cotas. Então, esse olhar um pouco do, ok, você está chegando, você propõe o quê? Qual que é a sua colaboração? Qual que é a sua vivência? E é legítimo, Jamila. É legítimo porque a gente tem uma história, né, de roubo, né? A gente tem uma história de uma série de prejuízos que foram criados por conta de pessoas que quiseram se apropriar da luta para fins que não eram fins que beneficiavam a comunidade negra ou a comunidade indígena. Então, eu acho que as pessoas não devem se sentir ofendidas em responder. A gente precisa, é dialógico, né? Não é gritando eu sou e pronto, acabou. Não, peraí. Porque quando a gente fala do aspecto social, o que eu acho tem um certo limite. Tudo bem, legal que é essa sua interpretação, mas como é que é a interpretação da sua comunidade? Como é que a comunidade te vê? O que você traz para a comunidade para a gente poder, né, obviamente, criar um terreno mais igualitário para os nossos filhos, para os nossos filhos. Então, eu vejo assim com muita preocupação essa sanha, sabe, de querer identificar. Gente, a gente está falando de fenômenos complexos que são seculares no Brasil. Entender isso leva tempo. E a gente precisa conversar, porque as experiências são múltiplas. O Brasil é enorme. Uma pessoa que tem as minhas características no Rio Grande do Sul vai viver outros tipos de discriminação no Amazonas. A gente precisa entender e aceitar a complexidade do Brasil para poder propor soluções que são da mesma envergadura dos nossos desafios. Perfeito, Alessandra. E chegou aqui uma pergunta, e isso não quer dizer também, porque eu vejo também que tem aí um lugar que também é legítimo de dor das pessoas pretas de pele escura, porque a gente sabe que num país como o nosso, como você já explicou muito bem, que utiliza todos esses mecanismos para nos dividir, claro que uma pessoa negra de pele mais clara, ela vai ter vantagens sociais em relação a pessoas de pele escura.
E eu acho que isso também é importante de ser assumido, porque a gente não, isso não é uma acusação, né? Quando a gente está falando de uma coisa concreta. Infelizmente, num país racista, que teve esse projeto colonial, as pessoas de pele mais clara, elas vão ter algumas vantagens, não privilégios, porque são negras. Em relação a pessoas que, usando um termo aí do Kabengele Munanga, são negras indisfarçáveis. E acho que assumir isso é honestidade no debate, né? Porque muitas vezes eu me pego em alguns debates com companheiras negras de pele mais clara que se ressentem quando eu trago isso, mas eu tô falando, gente, eu tô falando de um fato concreto, né? Eu não tô falando de uma coisa da minha cabeça ou porque eu quero apontar dedos para as companheiras de pele clara, mas entendendo que as nossas vivências são distintas e que, de fato, pessoas que têm o tom da Carla Cotirene, da Lupita Nyong'o, pessoas que têm as marcas da africanidade, elas vão vivenciar sim outros projetos de exclusão. E falar isso é a gente aceitar uma realidade que existe no nosso país e não é uma acusação ou negar a negritude de pessoas de pele mais clara, né? Não, e o que me assusta também é que as pessoas acham que quando a gente identifica e assume essas distinções de tratamento decorrentes do racismo, como ele é construído no Brasil, a gente está querendo dividir o povo negro, a gente está querendo criar dissidência dentro das nossas lutas políticas. Na verdade, a gente não consegue propor soluções importantes e que funcionam no Brasil se a gente não assume a realidade. Eu não posso achar, por exemplo, que as minhas vivências como mulher negra foram as mesmas que a minha avó. Minha avó, a mão da minha avó era calejada, era grossa, ela teve experiências que eu me sinto à vontade de falar, porque, enfim, ela já não tá mais, ela nunca me autorizou a falar disso, e ela era uma mulher muito discreta, mas ela teve vivências que foram vivências de uma enorme violência, que eu não sofri. E eu tenho absoluta certeza, Jamila, sabendo que, né, eu vivi até os 12 anos em Diamantino, que eu não vivi o que ela viveu porque eu era mais clara. E porque eu tinha um cabelo assim, e porque o meu nariz era de tal jeito, e, enfim. E eu acho que se a gente quer propor soluções sérias, políticas públicas sérias, né? Transformações que realmente vão permitir que a gente veja meninos negros, né? Assumindo postos de poder e pensando o Brasil com soluções que vão, de fato, né, permitir que outros desses meninos ocupem espaços de poder, eu preciso reconhecer a realidade. Isso não pode ser como uma agressão. E eu acho, assim, triste, na verdade, observar como, infelizmente, às vezes a gente percebe, né, essas diferenças como algo que nos separa. Mas, na verdade, quando a gente conversa, mulheres negras de uma maneira geral, né, negras de pele clara, de pele escura, pouco importa, porque não é só a questão da pigmentação também, né, o que define a questão racial no Brasil, existem outros elementos fenotípicos que vão ser considerados também, é um complexo de coisas. Mas quando a gente conversa, a gente vê que a raiz dos eventos discriminatórios que a gente vive são os mesmos. É claro que a frequência é diferente, a natureza é diferente. A natureza, por exemplo, da hipersexualização da mulher negra é diferente. O fato de desconfiar de uma mulher negra em uma posição de poder quando diz eu não quero que seja feito assim, e não é porque eu tô aqui querendo criar confusão, é porque não vai funcionar. É porque eu conheço esse bairro, é porque eu conheço essa realidade. O que eu estou propondo é baseado em estudo. E aí a gente tem que declinar, infelizmente, toda a literatura, coisa que se fosse uma mulher branca eu não teria necessidade de fazer. Era só abrir a boca e falar que não estava de acordo e estava tudo bem, né? Então a gente sabe que a raiz dessas discriminações, desse racismo é a mesma. Mas a maneira pela qual ela vai se manifestar vai levar em conta a ideia de colorismo, porque, mais uma vez, é a questão da proteção do espaço de poder. Eu não posso permitir, dentro da concepção de sociedade brasileira hoje, que certos corpos ocupem determinados espaços, porque existe um simbolismo aí que é muito importante. E, infelizmente, às vezes, não é nem
consciente. As pessoas protegem esses espaços, às vezes de uma forma inconsciente, porque se sentem atacados pela nossa experiência de vida. Pelo fato de só da gente existir. Para alguns setores da sociedade, o fato da gente estudar, trabalhar e ter um certo status em alguns aspectos da vida é um assinte para essas pessoas. Só o fato da gente existir. E é muito duro, às vezes, tá? Desviar disso para só fazer aquilo que a gente faz bem. E quando eu, mais uma vez, quando eu tenho um espaço a ocupar e que eu levo comigo uma mulher negra, uma mulher preta, isso faz, na minha concepção, e é na concepção de Lélia Gonzalez, na concepção de Sueli Carneiro, nessa concepção de um feminismo efetivamente inclusivo, a gente leva as nossas irmãs que não têm voz. Porque no dia que elas tiverem voz, nosso problema está resolvido de antemão. Então, para mim, existe uma falta de percepção estratégica também em atacar o racismo quando a gente está querendo o caminho mais fácil, que é qual? Que é pegar mulheres negras de pele clara e fazer o cherry picking, né? Então para esse conselho de administração, para esse boarding, para essa atividade, a gente vai chamar a moça ou o moço que tem características que passam, que são mais afáveis à concepção da supremacia branca. E é aí que a gente precisa dizer não, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada aí, porque quando a gente olha as estatísticas, por exemplo, de professores nas universidades públicas e nas universidades privadas, a gente vai ver que pretos, em números relativos e absolutos, eles praticamente não estão presentes. E isso me indica que existe um filtro de características racistas que funciona há séculos no Brasil. Então, se eu, que sou parda e que compreendo esse engenho, não sou capaz de denunciá-lo, eu não posso esperar que o branco faça por mim. Não faz sentido. Perfeito. Eu acho que também hoje tem uma movimentação de querer culpar o movimento negro, de atacar o movimento negro, em vez de entender que a gente tem que atacar esse sistema que foi criado pela branquitude, né? Que, na verdade, como você falou muito bem, de pensar essas alianças, porque o que eu tenho visto recentemente é isso, vamos atacar o movimento negro, dizer que os pretos discriminam, ou seja, as pessoas de pele escura estão me discriminando, em vez de a gente compreender que, né, a pessoa que está falando isso, o colorismo está funcionando perfeitamente, infelizmente, né, na cabeça das pessoas. E não compreender que a gente tem que se unir, na verdade, para combater essa estrutura racista que, inclusive, criou essas hierarquizações de humanidade, essas hierarquizações a partir do tom de pele, e não ficar a gente, enfim, apontando o dedo para o lado errado, né? Eu estava lendo ontem antes de ontem, né, um estudo que tinha sido feito, um levantamento, 5%, só 5% das pessoas que trabalham no Itamaraty são pessoas negras. 5%. Nossa. É muito pouco. É muito pouco. E acho que é o Jean Baudrillard que fala, né, que a cor da pele ela é uma vestimenta de prestígio, né? Então, quando você tem essa vestimenta que como é que eu posso dizer, que não é prestigiada da mesma maneira que outros, não é pedindo da licença que as coisas vão mudar, né? E ser um aliado não é ser um aliado para mostrar para a sociedade, olha como eu sou bacana, olha como eu sou legal, como eu sou atento à questão da luta antirracista. Ser aliado, às vezes, é não aparecer. É fazer o que tem que ser feito nos bastidores e permitir que as pessoas que têm aquela vivência apareçam. Isso funciona também para pessoas pardas, né? Existem certas discussões para as quais eu já fui convidada e eu falei, eu não vou falar sobre isso, não. Você chame tal pessoa, tal pessoa e tal pessoa. Dou 3 nomes para você. Por quê? Porque é eu me apropriar de um discurso que não é o meu. Perfeito. Então, assim, e não é que eu não
conheça o assunto, eu conheço, mas eu sei que existem outras pesquisadoras que vão falar com muito mais propriedade disso do que eu. E aquela história, eu não estou perdendo nada com isso, não. Eu estou ganhando. Porque quando quando meu irmão vai e vai falar de uma questão que me toca, que toca a minha ancestralidade, todo mundo está ganhando. A gente não precisa estar em todos os espaços o tempo inteiro. E quando o Baudrillard fala da questão da vestimenta de prestígio, que prestígio você quer ter? Que prestígio é esse que você quer ter? Né? Atacando ou indicando, por exemplo, que discordar de você me faz seu inimigo. Na verdade, a gente deveria estar no horizonte. Se a gente tem, por exemplo, discordâncias de estratégia, gente, vamos olhar para a história do Malcolm X, vamos olhar para a história do Martin Luther King, vamos olhar para a história de grandes, de Lélia Gonzalez, vamos olhar para a história de Benedita da Silva, né? A gente, às vezes, ser um líder não significa necessariamente aderir a um consenso, né? Significa criar o consenso. Mas para criar o consenso, você precisa estar disposto a dialogar com as pessoas e ouvir coisas que talvez não correspondam à sua leitura do mundo. E é assim que as coisas funcionam. É assim que se faz. Perfeito. A gente, olha, passou tão rápido, já são 8 horas. É tão bom te ouvir. E eu acho que tem tempo só para mais uma pergunta aqui que chegou do Tocantins para você. Pensar, a Sônia Conceição, do Tocantins, pergunta como é que a gente pode pensar a questão do colorismo na escola, né? Pensando metodologias, a questão de reconfigurar representações, promover pertencimento enquanto educadoras negras. Valorizar a nossa história. Eu acho que, para mim, tudo passa pela construção do conhecimento. A gente precisa saber quem nós somos, de onde nós viemos. Nós não viemos de navios negreiros. Nossa história não começa aí. Uhum. A gente tem uma cultura e línguas, a gente tem tradições, formas de pensar o mundo, filosofias, maneiras de conceber teorias que são únicas. E isso foi furtado de nós como nação durante séculos. A gente está recuperando isso agora. Então, eu acho fundamental essa recuperação. O fato hoje da gente ter certos movimentos e tal, são fruto daquilo que os nossos ancestrais plantaram há 200 anos atrás. Sabe? Se hoje eu e você estamos aqui conversando e tal, é porque as nossas correram atrás para a gente poder estar aqui hoje e não estar fazendo trabalhos precarizados como elas faziam. Então, assim, a gente precisa ter consciência de que a gente só consegue se visualizar, se perceber, né, mudando o mundo, estando em espaços decisionais, quando eu me entendo como alguém que merece estar nesses lugares. E o drama do racismo é nos inculcar a ideia de que efetivamente nós não somos capazes, que nós somos inferiores ou que nós não temos as mesmas competências por conta das questões X, Y e Z ligadas ao projeto colonial. Então, quando eu entendo qual é o projeto colonial, quando eu entendo, por exemplo, por que comunidades indígenas hoje são, junto com as comunidades quilombolas, aqueles que mais sofrem tentativas de assassinato hoje no Brasil, defensores de direitos humanos. Hoje no Brasil, quando a gente vai olhar quem são os que são assassinados, quem são os mais vulnerabilizados, são negros e indígenas. Então, se eu consigo entender que o fato da gente estar vivo hoje é porque houve muito ato de heroísmo dos nossos, isso é um motivo de orgulho, isso é constitutivo da nossa identidade e isso vai permitir que a gente, sentindo orgulho, entendendo de onde a gente vem, que a gente possa oferecer um mundo muito melhor do que a gente recebeu. Perfeito. E reconhecendo essa nossa diversidade como povo negro que somos, né? Que não é que a gente precisa celebrar muito mais isso, mas também compreendendo como que toda essa multiplicidade do povo negro lida com a realidade, né? Porque, de novo, acho que
para a gente terminar, né? Independente de como a gente se sente, a gente é ser com o outro, né? A gente vive em sociedade e a gente nunca pode esquecer isso, né? Da forma como existem certos critérios, existem certas formas como nós somos vistos, independente, né, da forma como a gente se sente, né? Exatamente. E o fato de ter, por exemplo, uma ancestralidade que é mista, né, que vem de diversos lugares do mundo, não significa dizer que eu não possa me compreender no mundo como alguém que quer colaborar contra uma opressão. E eu acho que isso é constitutivo, sobretudo quando a gente fala das negritudes no plural, né? Não existe nenhum povo que lutou tanto no seu território, né, na África e na diáspora, como o povo negro e como os povos indígenas, atacados de todos os lados, né, furtados dos seus territórios e tentando sobreviver até hoje para defender não só um modo de vida que é o único possível para a gente permanecer no planeta, como aquele que detém os conhecimentos que muito provavelmente são aqueles que vão definir se a gente vai ou não conseguir atravessar certas gerações vivos, né? São saberes que a gente precisa aprender a valorizar. E eu tenho muito orgulho dessas concepções de mundo que não são concepções do mainstream, que não são concepções que são valorizadas na academia ou em certos espaços, mas que a gente sabe, saberes ancestrais, que é a única via de sobrevivência da humanidade. Então, eu acho que nada mais, não existe nenhuma missão mais bonita do que entender que mesmo tendo essa diversidade de matrizes, eu tenho tantas lutas para poder aderir antes de brigar para tentar dizer qual é o nome que as pessoas têm que me dar. Deixa a sua luta falar por você, acho que é a melhor coisa que pode ser feita. Ai, perfeito, Alessandro. Ó, indicação de leitura aqui, gente. Colorismo, da brilhante Alessandra Devuski, que está atualizando o livro, trazendo, vai sair uma edição ampliada, já dando um spoiler aqui para vocês, em breve, porque esse tema é um tema muito importante, é uma discussão muito séria, muito complexa, que exige da gente um trabalho aprofundado, da gente conhecer as fontes, as pessoas que estão aí há muitos anos fazendo isso, a gente tem que tomar muito cuidado com uma geração mais apressada de rede social, a gente precisa beber nas fontes e entender toda essa complexidade. Então fica aqui a dica, tem o livro da Alessandra, que em breve vai sair a edição ampliada. E, Alessandra, te agradeço muitíssimo por essa aula, pela sua generosidade. Você ensina com uma generosidade incrível, uma didática incrível, e é um tema que a gente ainda vai continuar falando por muito tempo, com certeza, mas eu quero te agradecer muito por nos elucidar tantas coisas e dar respostas a muitas coisas, a tantos problemas complexos. Te agradeço demais pela parceria e seguimos juntas como duas mulheres negras lutando contra o que realmente importa, que é contra o sistema racista. Obrigada mesmo de coração por fazer parte aqui da nossa família Feminismos Plurais. Eu que agradeço, minha irmã. Até a próxima. Até. Beijo, beijo, pessoal. Obrigada pela companhia. A live vai ficar salva. Foi uma honra. Beijo. Tchau, tchau, querida. Tchau.